Olá, eu sou Alexandre Vieira Moraes, sou ginecologista, especialista em reprodução assistida. Eu estou aqui hoje no Outubro Rosa para conversar com vocês sobre a preservação da fertilidade em pacientes com diagnóstico de câncer de mama. É uma preocupação muito grande dessas pacientes em relação ao tratamento do câncer de mama e a perda da sua fertilidade e a não oportunidade de ter uma gravidez. Então, eu gostaria de conversar com vocês sobre esse assunto. O câncer de mama em si não afeta, mas o tratamento do câncer de mama, que envolve quimioterapia e radioterapia, aí prejudica a fertilidade da paciente. Principalmente a quimioterapia, que ela vai atuar nos folículos primordiais. Quem são os folículos primordiais? São os folículos que irão oferecer o óvulo mais para frente. Então, existem estudos que a paciente perde até 10 anos da fertilidade dela no tratamento de quimioterapia. E radioterapia também. É outro momento que a paciente pode perder sua capacidade reprodutiva ou diminuir a sua capacidade reprodutiva pelo tratamento do câncer. Sim, se você teve ou tem câncer de mama, você pode ter filhos. É melhor fazer o tratamento antes, fazer a preservação da fertilidade, que seria guardar os ovos ou guardar os embriões, antes de fazer o tratamento do câncer de mama. Mas se você não teve essa oportunidade e começou o tratamento do câncer de mama e quiser ter a gravidez após o tratamento, ou até mesmo parar 2 a 3 anos o tratamento do câncer de mama, ter o filho e voltar ao tratamento novamente, isso mostrou em trabalhos que não tem prejuízo, tanto do câncer quanto na sobrevida dessa paciente. Então, você tem muita opção. Então, vamos repetir. Você pode guardar seus óvulos ou seus embriões antes de fazer o tratamento, que é o ideal. Se você já tem o câncer de mama e está no tratamento, se você achar que é interessante parar 2, 3 anos, é possível, ou você finaliza o seu tratamento e tenha depois desse tratamento. Como é que a gente pode definir isso? É pela idade da paciente. Então, se a paciente tem tempo para tratar primeiro e depois tentar a gravidez, a gente deixa ela ter essa oportunidade. Agora, se o tempo dela, se a idade que ela teve o câncer está muito próximo também da idade que ela está perdendo a fertilidade, que é próximo dos 40 anos, aí aquela outra opção de dar uma pausa de 2 ou 3 anos seja interessante para essa paciente. Então, a gente pode encaixar a preservação da fertilidade em várias situações, de acordo com a idade da paciente. Preservação da fertilidade são técnicas em reprodução assistida, onde a gente faz a estimulação do ovário por 10 a 15 dias, coleta os ovos da paciente. Então, a paciente, num ciclo natural, ela tem condições de ter um óvulo só. Numa estimulação ovariana, a gente pode conseguir atingir 10, 15 óvulos. Então, em 10, 15 dias, ela toma injeções que vão estimular o crescimento desses folículos, e dentro dos folículos tem os óvulos, né? E a gente capta os ovos e congela os ovos. Se a paciente já tem um parceiro, o casal pode decidir de utilizar do espermatozoide para fertilizar o óvulo, aí vai guardar os embriões. Então a gente tem essa conversa com o casal ou com a paciente antes de começar o tratamento. E vale lembrar novamente que é um período de 10 a 15 dias para fazer esse tratamento. Normalmente é o tempo que gasta para fazer o estadiamento do câncer. Então, tem um momento, depois do diagnóstico, a paciente vai ter que fazer os exames para saber como é que está a condição do câncer. Demora em torno de 15 a 30 dias. Então, nesse ato de tempo, é possível fazer a preservação da fertilidade. O que a gente conversa mais com a paciente é sobre a preservação da fertilidade do congelamento de óvulos. Assim, é importante a gente entender o casal, né? Então, existe realmente uma taxa de divórcio muito grande em pacientes que estão com esse diagnóstico. Então, é interessante a gente orientar a paciente a guardar os óvulos, porque se ela guarda o embrião é do casal.
Os óvulos é da própria paciente. E da facilidade, tanto faz, guardar os óvulos ou guardar os embriões, a facilidade da técnica é a mesma. Tem um período, a gente orienta depois de uns 6 meses ela tentar essa gravidez. É mais pelo começo do tratamento, você tem mais uso de medicações, e tratamento de quimioterapia e radioterapia envolve esse período. Então a gente tenta tirar a paciente desse momento primeiro, quando ela vai para o tratamento de hormonioterapia, que seria o momento melhor para tentar conversar sobre gravidez. Então tem a cirurgia, tem a radioterapia, a quimioterapia que está encaixado nesse período. Por isso vamos repetir, a preservação da fertilidade realizado antes desses tratamentos é o ideal. Uma mensagem que eu gostaria de deixar para as pacientes é que quando se tem um diagnóstico de um câncer, dá a impressão que a vida reprodutiva se finaliza ali. Mas hoje os tratamentos de câncer de mama têm resultados muito favoráveis, com sobrevida muito alta. Então a paciente, depois que ela passa por aquele turbilhamento da vida, ela volta a pensar na fase reprodutiva dela. E a gente tem opções para isso, que seria a preservação da fertilidade antes do tratamento e também a chance de tentar a gravidez após o tratamento do câncer de mama. Então a mensagem que eu trago é essa. Aliás, existe até trabalhos que a paciente que preservou a fertilidade, ela tem uma relação muito mais saudável com a situação, com expectativas, com esperanças, do que as pacientes que não tiveram a oportunidade de estar guardando esses óvulos ou tentando ser mãe durante esse período. Gostaria de ter a oportunidade também de dizer que essa preservação da fertilidade também pode ser feita em pacientes com outros diagnósticos de câncer ginecológicos, como o câncer de colo uterino, que também atinge as pacientes na fase reprodutiva. Muitas pacientes dessa podem perder o útero nesse tratamento e também vão tratar com radioterapia. E a reprodução assistida dá a oportunidade também das pacientes guardarem esses óvulos ou guardar os embriões antes do tratamento. E se a paciente perdeu o útero, é possível utilizar útero de substituição ou de um parente ou de uma outra pessoa para poder ter a gestação. Então, existe opções para a paciente ter o seu filho, ter a sua maternidade respeitada.